Ter José Sarney como presidente no processo de transição do regime militar para o governo civil foi uma decepção para grande parte das oposições políticas. Em sua carreira, José Sarney oferecera apoio direto ou indireto à ditadura militar. Sarney foi presidente nacional do PDS, partido governista, e na liderança desse partido ajudou a derrubar a emenda constitucional que restabeleceria as eleições diretas para presidente. Tentando superar essa imagem negativa, Sarney, logo no início de seu governo, garantiu honrar os compromissos políticos assumidos por Tancredo Neves. Nessa época, milhões de brasileiros sofriam o drama da fome, da desnutrição, da falta de moradia e de péssimas condições de saúde. Era urgente melhorar as condições sociais. Porém, os economistas do governo acreditavam que nenhuma política social daria resultado se a inflação não fosse combatida. Em 28 de fevereiro de 1986, a equipe econômica do governo, liderada pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro, tomou iniciativas de grande impacto para combater a inflação. Era o Plano Cruzado, cujas medidas de maior destaque foram congelamento dos preços das mercadorias, extinção do cruzeiro e criação de uma nova moeda, o cruzado, fim da correção monetária, congelamento dos salários, que seriam reajustados automaticamente sempre que a inflação atingisse 20%, o chamado gatilho salarial. O Plano Cruzado foi muito contestado por vários setores da sociedade e da política, entre eles parlamentares do PT e do PDT, setores do empresariado e organizações sindicais. Diziam, por exemplo, que os trabalhadores tinham sido prejudicados, pois os preços das mercadorias foram congelados no pico, enquanto os salários foram congelados pela média dos últimos 6 meses. Muitos empresários alegavam que o congelamento era contra as leis de mercado e que a principal causa da inflação brasileira eram os gastos excessivos do governo. Apesar das críticas, grande parte da população apoiou o plano e foi às compras com as tabelas oficiais de preços para fiscalizar e protestar contra as remarcações. Mas a euforia durou pouco. O congelamento de preços foi aos poucos derrubado por produtores e comerciantes. Diversos produtos sumiam do mercado e só reapareciam mediante o pagamento do ágio, que era um valor adicional cobrado sobre um preço tabelado quando a procura pelo produto supera a oferta. Longas filas formavam-se para a compra das mercadorias essenciais e o Plano Cruzado fracassou. Posteriormente, o governo implantou novos planos para o combate à inflação: Cruzado II, Plano Bresser e Plano Verão, mas não obteve sucesso. Ao final do mandato de José Sarney, a crise econômica continuava grave. O governo não conseguiu equilibrar os 3 grandes problemas da economia: inflação elevada, dívida externa e dívida interna do governo. O governo José Sarney assumiu como uma de suas tarefas prioritárias a convocação de eleições destinadas a escolher representantes à Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Instalada em 1º de fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte compunha-se dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Como funcionou juntamente com o Congresso Nacional, foi também chamada de Congresso Constituinte. Depois de 20 meses de trabalho, debates e discussões, a Constituinte promulgou a nova Carta Magna do país, em 1988. Um dos principais objetivos da nova Constituição era reger a democratização do país, substituindo os instrumentos jurídicos criados pela ditadura militar. Alguns dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, válidos para todas as pessoas, pois todos são iguais perante a lei, são a liberdade para trabalhar, expressar o pensamento, locomover-se pelo país, votar nas eleições públicas, participar de partidos políticos, praticar uma religião e o acesso à educação, à assistência à saúde, à previdência social, ao lazer e à segurança pública.
Somente quando esses direitos são exercidos pelas pessoas é que existe efetivamente cidadania, que não deve ser vista como doação do Estado à sociedade. Cidadania é uma realidade em construção, que resulta de um processo de lutas e conquistas dos sujeitos e grupos sociais. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o governo de José Sarney. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.